Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club. Vamos então começando nossa primeira aula do projeto Reta Final da Guarda Municipal de Canoas. E se seu cursinho não atualizou sua grade de aulas, eu estou antecipando aqui e te dando de presente essa aula sobre uma legislação que foi adicionada no seu edital. Sim, na reabertura, seu edital foi atualizado e talvez você não tenha ainda percebido isso, mas é uma legislação de fundamental importância e que, por ter entrado no edital, agora na reabertura, pode vir a ser cobrada no seu concurso. Por isso eu fiz esta aula aqui, de resumo, com toda uma série de exercícios e outras atividades que nós vamos aprender, inclusive a como estudar uma legislação municipal. E do que trata essa aula exatamente? Sobre a Lei 5.082 de 2006, que é a lei que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Canoas e dá outras providências, né? Mas antes, né, não vamos nos esquecendo de fazer a nossa parte de contribuir com o canal, né? Primeiro, quero te indicar o WhatsApp do Método Superação, que vai estar aqui também nos comentários fixado e, né, na descrição do vídeo. Peço que você me siga lá no Instagram. O Instagram ele é privado, ele é fechado, né, para quem solicita, já por questão de segurança, para que não chegue qualquer um, porque eu quero sempre analisar qual o perfil que está chegando lá para me seguir. E além disso, peço que você se inscreva neste canal, claro, deixa seu like se curtir essa aula. A aula é feita aqui com muito carinho, muita dedicação e responsabilidade, né? Muitas vezes os cursinhos aí não têm tanta responsabilidade aí de realmente atualizar a legislação, de verificar se o que está sendo cobrado realmente está de acordo com o edital. E aqui nós vamos ter sim, com certeza, essa prudência. Muito bem, vamos iniciar nossa aula, né? Não vamos ficar conversando muito. Então me siga lá no Instagram, chama o pessoal do suporte. Então, como que a gente faz para estudar uma legislação? Primeira coisa, a gente não se liga muito aí a artigos, parágrafos e incisos. Eles estão lá para estruturar a legislação de forma que nós possamos localizar as informações dentro da lei de forma mais ágil, de forma mais rápida. Então, você, quando cita, por exemplo, de acordo com o artigo 29 da legislação tal, inciso 1º, então você sabe exatamente que ponto que está, mas para a prova isso é irrelevante. Claro, depende, muito raramente uma banca vem e cobra ali um artigo de lei, isso seria até sacanagem com um concurseiro, ainda mais se tratando de um concurso para a guarda municipal. Então eu não destaquei aqui os artigos, extraí apenas trechos do texto de lei e além disso compilei com algumas informações adicionais. Fiz alguns destaques que você vai aprender a fazer junto comigo. Então, esta lei, o que ela faz exatamente? Ela reestrutura o regime próprio de previdência social. Tá? É isso que ela faz. Primeira coisa, você tem que entender quando você vai ler uma legislação, qual que é o objetivo dela. E de quem que ela pertence, para quem que ela faz essa reestruturação? Para os servidores titulares de cargos efetivos da administração direta e indireta do município de Canoas, de suas autarquias e fundações. Está definida a legislação. Existe aqui uma questão denominada FAPEC, que você vai ver bastante esse termo. E o que é o FAPEC? A legislação toda vai se referir ao FAPEC, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Canoas, FAPEC. Toda vez que falar em FAPEC, se remete a esta questão, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Canoas, dispondo também acerca da natureza e das características dos benefícios previdenciários e do respectivo regime de custeio. Então é algo fundamental, trata da vida do servidor, trata da sua vida, da sua aposentadoria, dos seus direitos e garantias, de algo que você vai ter como, inclusive, benefício em ser servidor. Então, qual a finalidade do FAPEC? Ter a segurança, do gozo desses benefícios previstos nesta lei. Nós vamos vamos conversar sobre esses benefícios. E que são custeados pelo município e também pelos participantes e beneficiários. Nós vamos ver em que moldes, de que forma que isso também acontece. Então, quem custeia o FAPEC não é a iniciativa privada, e sim o município e também os próprios participantes e os beneficiários, porque eles também, de alguma forma, direta ou indiretamente, também auxiliam no custeio, ou seja, na forma de sustento desse fundo.
Então, seguindo, o FAPEC será administrado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas. Digamos assim, outra sigla que nós vamos falar bastante é Canoasprev. O que é o Canoasprev? Acabei de definir. É o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas. Quem pode se filiar ao FAPEC? Quem são os filiados do FAPEC? Tá? Primeiro, na qualidade de beneficiários, os assegurados e seus dependentes. Agora, então, a gente precisa definir, né, o que são beneficiários. São servidores públicos ativos, inativos, pensionistas dos referidos órgãos. Né? Então, pessoas que recebem pensões e estão linkadas a estes órgãos. Deixo aqui um recado, né, na base da nossa página, dizendo que você tem que ler o texto de lei ao menos uma vez, né? Uma vez a cada ciclo. Quem está fazendo aí o método comigo neste momento, você precisa ler o texto de lei seca, por favor, uma vez ao menos. Nós já temos aquele combinado dos materiais compilados que vão chegar referente àqueles tópicos mais amplos, mais abertos, né? Código de Trânsito Brasileiro, você vê que lá no seu edital vai ter lá citação a Código Penal. Imagina estudar os 359 artigos do Código Penal agora na reta final, complicaria. Inclusive a guarda nem atende a todos os artigos ali da parte especial do artigo 121 ao 359H, a guarda não atende a todos os crimes. Então, para que estudar todos? A gente vai indicar certinho ali o que você precisa dar foco. Então, fica tranquilo aí que para nós aqui tá seguro. Nossas primeiras 100 vagas aí que vão ser, eu acho que muitas delas do nosso método aí. Assim como foram lá em Tramandaí. Então, os beneficiários são os servidores públicos ativos e inativos, pensionistas dos referidos órgãos, certo? Então vai anotando essas palavras-chave aí que eu tenho dito, tá? Vocês estão vendo que eu estou falando aqui algumas coisas que são importantes. Então vamos ver aqui. A perda da condição de segurado do FAPEC ocorrerá em quais hipóteses? Morte, exoneração ou demissão. Pai, agora você ficou assim meio confuso. Peraí, o cara falou exoneração e demissão. O que é isso, tá? Exoneração é quando o servidor público pede o desligamento do serviço público, correto? Então, pode ser a pedido ou de ofício, obviamente. Também não somente quando o servidor público pede, mas quando ocorre alguma situação. Porém, demissão sempre é questão punitiva, ou seja, uma punição que o município estará dando ao servidor, claro que mediante processo administrativo disciplinar e uma série de outras questões que ocorrerão, né, tendo em vista que é um cargo público, efetivo e estatutário, não é? E quais são os dependentes que são segurados? A gente já sabe então que os servidores públicos ativos estão ali linkados ao FAPEC, mas e os dependentes? Quem é que pode? O cônjuge, a companheira, o filho menor ou inválido. Neste caso, desses três são com dependência presumida, ou seja, já se presume que o cônjuge ou a companheira e o filho menor ou inválido, menor de idade neste caso, são dependentes daquela pessoa. E temos uns outros que podem também ser considerados, que a partir de dependência comprovada, que é o pai, o irmão menor ou inválido, certo? E o menor sob tutela, aquele que está sob tutela da pessoa que é servidora pública municipal. Esse, mediante dependência comprovada, é necessário que se comprove para o município que aquela pessoa de fato depende de você. Se você tem pais idosos, um irmão menor que depende de você, que você cria, ou algum inválido nesse sentido. Também o enteado, né, menor sob sua tutela, ou seja, quando vive ali com a sua companheira, você tem um enteado, seja também pode ser sua esposa, o cônjuge no caso, e o enteado está sob sua guarda, sob a sua tutela, você também pode pôr ele como dependente. E vamos definir aqui o que é companheiro para a lei, né? Companheiro, então, para a lei é a união estável, tá? E como se define união estável? Legalmente, através aqui, nesta legislação, se define por vivência ou filhos em comum, certo? Não se exige aqui um documento específico, a não ser, claro, uma declaração de união estável que razoavelmente é feita em cartório, enfim, tem lá seus trâmites legais, certo? E como é que se filia, afinal, esse FAPEC, né? Como é que a gente consegue se associar nesse clube, vamos dizer assim, não é? É automático, né? Você ingressou, passou no concurso da Guarda Municipal aí, já entrou para o FAPEC, já está automaticamente linkado. Olha como é legal a gente estudar a legislação, né? Então você vai ver lá o texto de lei, complexo, cheio de detalhes. Aqui a gente está resumindo e fazendo da forma mais objetiva. Mas, cara, é legal tu ler porque assim, ó, tu vai pegar uma
uma visão, né, da tua carreira, da tua, digamos assim, tua passada no serviço público, né? Como é que vai ser os próximos anos, como é que vai ser o final da tua carreira, inclusive, né? Então, é automático a partir da posse, em cargo do município, claro. E os dependentes, como é que é? Automático também? Não, os dependentes a gente precisa se manifestar, né? Precisa indicar, olha aqui, ó, tem um filho também. Ah, mas olha só, a minha cônjuge eu gostaria de pôr aqui como dependente. E também tem um filho menor aqui, tá? Então, a gente indica e o município abraça, se estiver dentro, né, dos critérios. Como é que nós vamos fazer para se sustentar, né, esse fundo? Então, como é que ele faz para sobreviver, para conseguir pagar os servidores? Através de contribuições previdenciárias do município, dos segurados ativos, dos aposentados, pensionistas e também através de doações, né, doações do próprio município, enfim, e de outras certas ações que são feitas. Veja que tem 3 pontinhos aqui, significa que a lei nos indica um rol um pouco mais extenso, mas que não cabe aqui nos referirmos porque, né, por conta do tempo e também da objetividade da aula e também porque eu acredito que não vai ser aí objeto de cobrança. Como eu te disse, vai ler a lei seca também, né? São só 75. Se tu não quer ler 75, cara, artigos é porque tu é preguiçoso, viu? Ó, os descontos, pode ser que não tenha tempo, né? Vai ver, não tem tempo, então olha a aula aí que tá valendo. Os descontos ocorrem somente sobre remuneração ou subsídio. A remuneração. Então, que desconto que eu estou falando aqui agora? Pelo amor de Deus, estava ganhando benefício e já estão me tirando dinheiro. Calma. Tá? O desconto que é... Você lembra que eu acabei de falar que, né, o FAPEC ele se sustenta também através da contribuição do servidor. Né? Fica ali na base dos 14%, enfim, dependendo da situação. Mas será que eu tenho desconto sobre tudo? Não, não é sobre tudo não, calma. Por exemplo, nem tudo que se enquadra no caso do guarda municipal. Nós vamos estudar a lei própria da guarda, que vai tratar sobre os benefícios que a guarda municipal disponibiliza. Mas supondo que você viesse a receber salário família, diárias, ajuda de custo, indenização de transporte, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, dedicação exclusiva, regência de classe, licença prêmio, abono permanência ou gratificações, você não teria desconto sobre esses valores, teria somente desconto sobre ali a base bruta da remuneração, entendeu? Então, você teria se for remuneração ou se for subsídio. E nós não vamos falar agora sobre qual é a situação exata da guarda, nós vamos esperar a legislação, porque ela vai sair aqui também, certo? Tem que ser assim, tem que particionar, porque se a questão trouxer no seu enunciado, de acordo com a lei, né, do regime geral de previdência social, quais são os itens que não oferecem desconto? Então todos esses aqui, todo este rol de 12 especificações, ele poderá estar constando ali. E mesmo que o guarda municipal não faça jus a algum deles, entendeu? É isso que a gente tem que separar na nossa cabeça. Uma coisa é a lei do regime geral de previdência social, outra coisa é a lei que cria a guarda, que disciplina ali as questões de quais os benefícios que o guarda municipal vai ter, né? Então vamos com calma. Próximo, vamos ver aqui. Próximo aqui, vamos ver se eu passei certinho. Eu trouxe aqui um artigo que ele foi alterado ali em 2020, por ser recente, eu acredito que a gente tem que ter uma atenção maior. O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição das parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, tá? Eventualmente a gente tem uma remuneração ali extra adicional por conta da localização, né? Então, o caso do professor que trabalha longe da sua base, do seu local de moradia, de local de difícil acesso, exercício de cargo em comissão e função gratificada, tá? Isso acontece, a gente pode pedir ali para alterar, né, a porcentagem do desconto. Também gratificação de dedicação exclusiva ou de tempo integral e das gratificações de resolutividade e resolutividade especial para efeito de cálculo do benefício a ser concedido. Isso da onde que se tirou? Né? Não foi da legislação que criou essa hipótese de aumentar a margem de desconto, foi a Constituição Federal no seu artigo 40 e no artigo 2º da Emenda Constitucional número 41 de 19 de dezembro de 2003. Como eu te falei, artigo, parágrafo, inciso, esquece, a gente só tem que saber que houve essa emenda constitucional que te possibilita alterar ali os índices de descontos, ou seja, vai te dar lá no futuro uma remuneração maior, melhor, então vai melhorar a tua vida, né, nesse sentido. E quais são esses benefícios? Afinal, a gente falou aqui no benefício, mas não disse qual que é o benefício afinal que eu vou ganhar, porque só estão me tirando dinheiro até aqui, né? Quanto ao assegurado, tá? Ele pode aposentar-se por invalidez,
pode ter a aposentadoria compulsória também, né, que é uma vantagem, a gente precisa se aposentar em algum momento da vida, apesar de, né, cada vez estar mais difícil. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição, só por idade. E o dependente? Será que o dependente fica só olhando? Não, o dependente ganha pensão por morte, tá? O dependente ganha pensão por morte, isso é bacana, viu? Porque, por exemplo, um pai, um filho de né, perde seu pai, e aí, como é que ele fica? Né? Fica ali à deriva da sociedade? Não. Ele vai ter a pensão por morte dele assegurada pelo FAPEC. Vamos em frente aqui, vejamos o que nós podemos ver aqui. Estou passando para frente e para trás, que está dando uma travadinha aqui. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição. Olha que interessante, é proporcional, exceto, tá? Existe uma exceção, e isso aqui é bom, porque o concurso adora exceção. Se decorrentes de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A lei ali, inclusive, especifica aqui que é contagiosa, doença grave, contagiosa ou incurável. Eu não quis trazer aqui o rol porque ele é muito extenso, mas é interessante que você dê uma lida lá na sua legislação, tá? Mas, nestes casos aqui, a aposentadoria por invalidez, ela não será proporcional. Ela terá, inclusive, integralidade. E o que são proventos, né? A gente acabou de falar assim, os proventos da aposentadoria, a gente fica meio boiando às vezes, cara, assim, ó, quando tu vê palavras dentro da legislação que tu não sabe o significado, para tudo, vai lá no Google e pesquisa o que significa aquela palavra. A palavra, às vezes, é a palavra-chave que vai abrir a sua cabeça ali para uma compreensão total sobre a legislação, tá? O segurado será aposentado... Ah, eu não te falei sobre os proventos, né? Quando proporcionar... O provento, então, é o ganho, né? Salário é a remuneração, tá? Mas voltando aqui, os proventos, né, que é o ganho, salário ou remuneração, né, no caso ali, ou subsídio também, quando proporcionais ao tempo de contribuição, não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional, tá? Isso é uma regra que está aqui clara e expressa e também é trazida pela Constituição Federal, né? O segurado será aposentado, tá? Aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Isso é interessante, proporcional. E qual o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria? Quanto tempo minimamente eu preciso ser servidor público para poder... Porque a Guarda Municipal, por exemplo, não tem limite de idade, tá? Mas eu preciso, para me aposentar, de 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, né? E municipal, no caso. Então, no mínimo 10 anos, tá? E além disso, eu preciso de no mínimo 5 anos de efetivo exercício no cargo. Então, levando em consideração que a compulsória está aqui dentro do município com 70 anos, apesar da Constituição Federal autorizar os 75, o que quer dizer que se você tem entre 70 e 75, até pode ser que você consiga fazer lá um recurso, mesmo que administrativamente, ou quem sabe até judicial, para permanecer trabalhando, né? Mas, pelo amor de Deus, né? 70 anos dá para parar já, mas, né, pode acontecer, você ainda vai ter que ter trabalhado no mínimo 5 anos dentro da atividade do guarda municipal, tá? E, no total, 10 anos como servidor público. Então a gente pode pôr aí um limite de idade para 60 anos, né? Porque com 60 anos você entrou, trabalhou 10 anos dentro do serviço público municipal e cumpre a regra dos 5 anos como guarda. Entendeu? E se você já tem 5 anos de município, então você já soma esse valor e vai ter que ter mais 5 como guarda para poder se aposentar. Sim? Compreendido essa parte? Então, 60 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, se homem, isso é a idade mínima. Então, a idade de corte ali é 60 anos, idade mínima. E 55 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, se for mulher. Tá? Então, para mulher, é amenizada a situação. Será reduzido em 5 anos o tempo para professor que comprova dedicação exclusiva. Interessante aqui. Então, se dedicou exclusivamente para a escola, para dar aula, certo período, 5 anos a menos no tempo de contribuição. Já reduz um pouco a sua idade de aposentadoria. Então você vai ver que na legislação trata sobre o abono de permanência. Tá? Mas o que é abono de permanência? Olha só que legal. Outro artigo inserido recentemente. O segurado ativo... Tá, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no artigo 30 e 46. Aqui remete a artigo, mas como eu te falei, desnecessário o conhecimento do texto específico ou da localização do texto. Basta que você entenda que já aconteceu isso aqui nessa legislação, é isso que o texto está dizendo aqui. E que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, entendeu? Então, se ele completou as exigências para a aposentadoria voluntária, certo? E se ele optar por permanecer em atividade, ele tem o direito ao abono permanência. Essa que é a questão, tá? Inclusive ali,
trata dentro da legislação o valor desse abono de permanência, né, que ele é normalmente ali uma porcentagem da remuneração. Isso é muito bom, né, para quem já passou da idade, tem condições de se aposentar, mas ainda prefere continuar. Para o município uma vantagem, porque tem um servidor super experiente, né, e para a pessoa também, né, porque consegue ali ampliar sua remuneração e fazer jus, né, a tantos anos dedicados ao município. Podem ser descontados os valores dos benefícios pagos aos segurados e seus dependentes? A gente viu lá que em alguns casos não, mas aqui ó, a resposta é sim, pode sim, mas em casos bem especificados que estão escritos aqui. Ó. Quando a gente tem contribuições devidas ao FAPEC, ou seja, deixou de contribuir, né, não recolheu a contribuição, está devendo, então vai ser descontado. Pagamentos de benefícios além do devido, ou seja, recebeu a mais, devolva, vai ser sempre assim a regra, tá? O imposto de renda na fonte também devolve, se for o caso. A pensão de alimentos prevista em decisão judicial. Então, se foi condenado lá por decisão judicial a prestação de pensão alimentícia e não pagou, aqui você pode ter desconto também. As contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários. Então, se você se associou lá com o seu sindicato, né, ou a sua associação, você também pode ter descontos aqui nesse ponto. Também financiamentos conforme margem consignável, ou seja, cara, aquela maravilha, né? Virou servidor público, vai lá fazer um consignadão. 30% vai ficar para o banco todos os meses, né? Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. É uma loucura porque o banco vai chegar, o gerente vai te dar um abraço, vai te servir um cafezinho, vai te fazer sentar na mesa, olha cara, na mesa não, na cadeira, e depois tu já vai ter te ferrado aí por um bom tempo. Enfim, além dos financiamentos conforme margem consignável lá pelo Canoas Prev. Mas o que é Canoas Prev mesmo? A gente até me esqueci. É o Instituto de Previdência e Assistência Social. Aliás, assistência dos servidores de Canoas. Só para a gente remeter lá ao início do texto, que às vezes a gente esquece também, né, do que a gente está falando. Vamos seguir em frente aqui. Vamos ver aqui, próxima tela. Ah, sim. Temos aqui que, salvo em casos de divisão entre aqueles em que fizerem jus nas hipóteses dos artigos anteriores, né, então remetendo a artigos anteriores, nenhum benefício previsto nessa lei terá valor inferior a um salário mínimo nacional. O que está dizendo aqui nesse artigo? Está querendo dizer o seguinte, que somente se, por exemplo, você tem vários filhos lá que tem que dividir a pensão, ou se você tem vários dependentes que precisam rachar ali o valor, é que você terá o valor inferior ao salário mínimo sendo pago a esses dependentes. Do contrário, o valor sempre será superior. Então a única forma, na hipótese de declinar este valor, seria a partir de, no caso, você ter vários dependentes ou várias pessoas para dividir o valor, entendeu? Nesse sentido. Vamos resolver umas questõezinhas aqui, só para a gente ver. Essas questões, inclusive, são disponibilizadas diariamente, né, ou sempre que possível. Né, nós temos o objetivo de ter pelo menos mais de 100 questões aí até a prova. Então, questões inéditas e exclusivas que estão sendo disponibilizadas no grupo, né, Superando Questões, que é grupos que são selecionados aí só para os alunos do método. Os alunos ativos do método podem estar neste grupo de questões. E lá nós conversamos, além de orientar como resolver as questões de legislação, né, como é que a gente identifica ali, por exemplo, palavras que são o legítimo pega-ratão, né, aquela palavrinha deslocada, enfim. Então isso aqui é muito bom, a gente está trabalhando bacana e os alunos também contribuem, né? Nós temos muitos alunos ativos neste momento que estão ali participando do grupo e elaborando suas questões e disponibilizando também, tá? Então vamos ler aqui o que poderia ser cobrado em 3 exemplos breves, claro que muita coisa poderia ser dito, viram que nós fizemos um super resumo, você vai ler o texto na íntegra, vai ver que tem alguns outros detalhes, mas que eu achei mais importante, o cerne, a ideia principal é essa, tá? Então, questão número 1 do método de superação é a banca de concurso aqui que elaborou a questão. De acordo com a Lei 5.082, de 11 de maio de 2006, e alterações que dispõem sobre o regime próprio de previdência social do município. A lei, em tela, trata sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Serviços Municipais de Canoas. Será que era isso, FAPEC? Vocês lembram o que significava FAPEC? Era Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Serviços Municipais. Os serviços municipais têm direito à aposentadoria. Interessante, vamos guardar. Guarda aí, vai pensando. O FAPEC tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previstos nesta lei a serem custeados pelo município e pelos participantes e beneficiários. É essa a finalidade do FAPEC? Será? Vamos pensar bem, ó. Tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previstos nesta lei a serem custeados pelo município e pelos participantes e beneficiários. Relaxa e pensa aí. Nunca marque uma assertiva sem ler todas, tá? Leia todas. Tudo bem que, ó, o que eu faço?
X do ladinho da letra, se eu acho, ó, essa aqui não é um xizinho, que nem lá no que concurso, que você corta com a tesourinha, né? Aqui marca um xizinho, ó, se eu acho que é, eu marco uma bolinha. Então vai ter bolinha em mais de uma sempre, depois você vai ter que, dentro da razoabilidade ali, optar, ou eventualmente você vai, ó, é essa. E aí mesmo assim, lê as outras assertivas, tá? Mas assim, ó, marcou uma, essa aqui, depois achou outra e ficou na dúvida, fica com a primeira também. É outra estratégia, porque, né, você vai ler por questão didática, tá? São filiados à FAPEC na qualidade de mandatários dos segurados e seus dependentes. Será possível que mandatário, que tem a ver, né? Não tá bem isso escrito na lei, eu acho. Servidor efetivo requisitado da União, do Estado, do Distrito Federal e de outro município perde filiação ao regime previdenciário de origem. Será que se ele for requisitado, né, no caso, ele continua sendo servidor público municipal, ele vai perder o regime previdenciário dele? Será que faz sentido? E o segurado exercente de mandato de vereador que ocupe um cargo efetivo e exerça concomitantemente o mandato não pode filiar-se ao FAPEC pelo cargo efetivo e ao regime geral de previdência social pelo mandato eletivo. Tem alguma coisa falando sobre isso na lei, mas não é bem isso aqui. Por isso nós vamos saber que a alternativa correta para nós temos que voltar para evoluir. Olha que maravilha que está nosso slide hoje aqui, é a letra B. Tá? Letra B, então, nos diz aqui a resposta que é o FAPEC tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previstos nesta lei a serem custeados pelo município e pelos participantes e beneficiários. Se você está no método, você já sabe o que fazer com as outras alternativas. Se você não sabia, não fazia ideia, você vai procurar dentro da legislação a justificativa do porquê que as outras não são. Tá? Então, por que a lei em tela ali não trata sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Serviços Municipais? Será que não é servidores? A palavra ali, botar os serviços? Te liga que a banca faz isso, troca a palavrinha e te rala. E assim você vai fazer com as outras alternativas. Eu não vou fazer aqui para não perder tempo, né, porque o nosso tempo é curto. Então nós vamos aqui para a questão número 2. Tá? De acordo com a mesma legislação que estava sendo tratada, 5.082, de 11 de maio de 2006, e alterações. Quem são os segurados do FAPEC? Tá? E o número 1 nos diz que são o servidor público ativo, ocupante de cargo de provimento efetivo. Perceba que é para marcar VOF, tá? É outro tipo de alternativa. Quero mostrar um outro tipo de questão que a banca pode trazer. Então, servidor público ativo, ocupante de cargo de provimento efetivo, pertencente aos quadros do Executivo, do Legislativo, das autarquias e das fundações públicas municipais, tá? Pera aí, segura lá. Se tu acha que é VOF, já marca ali do ladinho, fora do quadrinho, para não se perder, que ainda não é a tua resposta definitiva, marca fora do parêntese, né? Bota um VOF. O agente público nativo, já complicou com a palavra aqui, né? Ocupante de cargo de provimento efetivo, pertencente aos quadros do Executivo, do Legislativo, das autarquias e das fundações públicas municipais. Esse nativo tá esquisitaço, né? Os pensionistas pagos pelos poderes em entidades. Será? E os permissionários, olha que loucura, né? Pagos e ocupantes do cargo de provimento efetivo. Tá tudo lá na lei. Os serviços que vierem ingressar no município, ou melhor, servidores, não serviços, tá? Que vierem ingressar no município em cargo de provimento efetivo. Qual seria a sequência correta? Pode dar uma pausa, pensar, ler e, quando não souber, retorna na legislação, porque se cair na prova você vai acertar, tá? A sequência correta, então, nós vamos ver aqui. Como eu falei no início, eu estou tendo que voltar para evoluir, não sei porquê. Letra B, né? A letra B, que vamos ver o que diz a letra B, que é a primeira alternativa é verdadeira, ou seja, o servidor público ativo, ocupante de cargo de provimento efetivo, pertence aos quadros executivos e legislativos das autarquias e das fundações públicas municipais. Tá? A letra B nos diz que a segunda é falsa, o agente público nativo, essa palavra já estragou tudo, não tem nada a ver de público nativo, é ativo, né? E a banca faz as coisas assim, tá? A terceira nos diz os pensionistas pagos pelos poderes e entidades, tá? E ali está dizendo que é verdadeiro, então quer dizer, a legislação está de acordo. A terceira nos diz os pensionistas pagos pelo poder, ou melhor, a quarta diz os permissionários pagos e ocupantes de cargo de provimento, e essa daí alternativa falsa, tá? E por fim, os servidores que vierem ingressar no município em cargo de provimento efetivo é verdadeiro, tá? Então, nós vamos marcando. Não soube justificar alguma das assertivas, volta no texto de lei, remete à leitura e entende o que está errado, o que está certo, tá? Essa é a técnica, beleza? Tô te passando de graça aqui uma baita alternativa. Vamos ver aqui então a próxima e última questão do dia. Lá o pessoal a gente vai resolver mais questões, mas aqui vamos deixar por 3 para a gente encerrar logo. De acordo com a mesma lei, tá? Que a gente já está estudando, tá?
A perda da condição de segurados ao FAPEC, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Canoas, ocorrerá em quais hipóteses? Qual é a possibilidade de perda da condição de segurado, tá? Permuta, remoção ou transferência. Será que se eu permutar com alguém, e nem sei se tem como permutar dentro do município, né? Permuta no estado até que é meio normal, mas no município vai permutar de sede, de base, não sei, até pode ser, né? Remoção ou transferência, não sei se tem relação isso aí com a perda, né, da condição de segurado. A demissão, afastamento ou aposentadoria. Afastamento, será que eu vou perder por afastamento? Tem que prestar atenção palavra por palavra. Tu entende que assim, ó, a assertiva é composta com 3 itens. Se os 3 estiverem verdadeiros, a alternativa se torna verdadeira. Se um dos 3 estiver errado, a alternativa se torna errada. Entendeu? A lógica é essa. Quando for assim, nesse formato a questão. C, morte, ó, exoneração, opa, e demissão. Vamos pensar mais um pouquinho. E ali na D, se for demissão, morte ou rescisão. Rescisão, cara, tem como rescindir um contrato é contrato de trabalho, a gente não é servidor estatutário, não. Mas beleza, vamos pensar aqui. E a exoneração, afastamento e transferência. De novo, vai afastar o cara e vai tirar o benefício ali do FAPEC? Eu acho que não, né? Mas vamos ver aqui. Vamos passar novamente para frente. Se o slide não trancar de novo. Opa, trancou. Ah, tá ali em cima, achei. O gabarito da questão é a letra C, tá? Letra C, que diz que a morte, a exoneração ou a demissão. Ou seja, se o servidor público morrer, acabou, né? Não tem mais quem segurar. Se ele for exonerado, lembrando, né, que a exoneração pode ser a pedido ou de ofício. A administração pública pode optar ali por exonerar o cara. Claro que tem que ter um processo, enfim, tem toda uma situação, né? A não ser que esteja no estágio probatório, é diferente. Ou a demissão, que é sempre uma punição. Então, nesses 3 casos, encerra-se ali o contrato, enfim, contrato não, vamos falar em contrato que a gente vai confundir tudo, né? Mas encerra-se o vínculo com o fundo. E novamente deixa aqui o contato do método, entra lá no Instagram, @supera.com, e se inscreve neste canal aqui, porque outras aulas de reta final virão. Vamos quebrar esses cursinhos aí tudo, né, que estão cobrando um olho da cara para te dar conhecimento, que deveria ser democrático, né, acessível a todos. Chama no método lá para você ver que é de barbada, e quem sabe eu te dou uma ajuda nessa reta final. Aproveita que ainda tem vaga, viu? Daqui a pouco a gente vai encerrar as inscrições. Um abraço e vamos em frente aí, ó, com força e fé. Nesses 50 e poucos dias que nós temos para a prova, a gente consegue, viu? A gente consegue botar aí o jogo em dia, tá beleza? Força, vamos em frente, guerreiros.